Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, eu já tô aqui com a Carol Duarte, que é atriz, e a gente vai conversar um pouco sobre a vida dela, os papéis, etc. Quero que você conte primeiramente como é que foi descobrir o teatro e as artes. Eu sou de São Bernardo do Campo, né? E tinha uma oficinas de teatro por vários bairros de São Bernardo e me deu, sei lá por quê, vontade de fazer. Eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. E aí eu não parei mais de estudar. E aí, quando você foi fazer vestibular, você prestou para artes cênicas? Eu prestei, aconteceu uma tragédia. Eu sabia que eu ia fazer artes cênicas e eu queria fazer Unicamp, porque eu admirava muito e admiro ainda um grupo chamado Lume, que é um grupo que fica lá na Unicamp, que tem conexões com a universidade, mas são atores, que tem uma companhia. Para fazer cênica, você tem uma prova de aptidão normalmente. Você faz uma cena, você tem... E eu já tinha minha cena pronta, só que era só na segunda fase. Pronto, fui fazer a prova. Aí fiz a prova e tinha ido super bem na matemática, e tinha redação. Com as outras matérias, eu praticamente já tinha passado. E aí eu já tava comemorando e tal. Quando chegou a nota de redação, eu tirei 0. Eu fiquei, gente, mas tirar 0 na prova de redação é assim, você falasse uma coisa muito desconexa do tema. E aí acho que o cursinho, o colégio, não me lembro, entrou com um recurso e tal, pra tentar achar a minha prova. E não acharam a minha prova. Eu não tinha preenchido o cabeçalho da prova. E aí não passei. Fiquei super mal, aquela tragédia de adolescência, assim, fiquei mal mesmo. Eu queria muito fazer. Aí desencanei, fiz 1 ano de cursinho, mas aí sempre fazendo teatro, assim, nunca parei. Assim. Acho que um dos grandes papéis que você fez, que eu admiro muito, foi o Ivan na novela. Uhum. E tem uma coisa que eu acho muito linda, que eu sinto que vocês se conectam em algum lugar, que é por serem pessoas LGBT. Você é uma mulher cis e o Ivan é um homem trans, mas vocês têm essa dor e essa vivência em comum. Eu queria saber o quanto que a Carol se identificava com o Ivan. O Ivan, pensando assim, a personagem, o Ivan é um menino de classe média alta. Eu pensava muito nisso quando eu construí um pouco assim essa personagem. Que mora num lugar super rico assim do Rio de Janeiro. Eu acho que o Ivan estava imerso num contexto social muito privilegiado e próprio. E ele vive todos os dramas que é possível viver no Brasil sendo transexual. Mas também vive o privilégio de uma pessoa que tem esse contexto, né? Então, às vezes eu não conseguia me conectar tanto com o Ivan nesse sentido, mas consegui entender talvez essa descoberta de quem você é ou do que você gosta, assim. Muito difícil pra mim conectar tão proximamente, porque essa coisa toda de orientação sexual e identidade de gênero são coisas tão distintas. Sim. Nunca tive problema necessariamente com ser mulher, nunca, assim, sempre gostei de ser mulher. E ser sapatão não, eu acho que não tá muito conectado, assim. Mas tanto o Ivan quanto eu podemos sofrer agressões seríssimas na rua, né? Eu acho que é mais aí que eu me conecto com o Ivan. Como é que foi o seu processo de estudar pra fazer o Ivan? Sendo uma mulher cis, você consumiu canais de pessoas trans, como é que foi esse processo? Sim, eu segui na época eu segui muitos canais no YouTube de pessoas trans. Eu fechei o nicho, assim, conversar com homens trans. Uhum. Porque também, na época, e acho que ainda hoje, os homens trans são mais invisíveis até do que as mulheres trans. Acho que pela história e também por até preconceito mesmo das pessoas, né? A construção do Ivan foi muito interessante, porque recentemente não, faz um tempo eu reli, eu tenho um caderno de processo de construção de personagem, e eu tava olhando, tinha uma coisa assim, porque todos os homens trans que eu conversava, eles falavam, eu sempre fui um homem, sempre me senti homem, sempre gostei, teve uma vez que um cara me falou, eu gostava quando me confundiam com homem. Uhum. E eram tantas informações, eu tava lendo tantas coisas, assim, Judith Butler e tal, nessa coisa de o que é o gênero necessariamente, né? O que é, porque tem uma construção social aí. É muito difícil falar sobre isso, porque tem uma construção social, mas ao mesmo tempo nós, mulheres, eu sinto que temos que lutar também por sermos mulheres, mas ao mesmo tempo sabendo que é uma construção, mas sabendo que essa mulher, que nós mulheres somos extremamente historicamente oprimidas e tudo mais. Mas é meio que lidar com um cenário que já tá dado, né? que já tipo tá assim, dado.
já existe, então vamos só lidar com isso, assim. Porque se a gente for ainda conversar, eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto sobre o que é gênero e o que é performar um gênero. Acho que a gente pode ser mais livre até em tudo. Só que, historicamente, tem um gênero que foi sempre mais massacrado, que são as mulheres. Uhum. Mas todos esses homens falavam isso. Todos não. Muitos. Sempre me senti um homem. E a minha pergunta sempre era, o que é ser um homem? Porque você se sente um homem, então o que é ser um homem? E aí fui mergulhando em tudo, em perguntas, muitas perguntas. E eu percebi que a construção do Ivan foi um pouco assim. Eu via o Ivan. Só que a novela, a gente chegaria no Ivan no capítulo, sei lá quanto, eu não sabia também. Quem conduziu toda a novela foi a Glória Pérez. Então, em determinado momento, o Ivan ia surgir, se tudo der certo. Uhum. Era como se eu tivesse colocado máscaras ou coisas na frente do Ivan, para que ao longo da novela isso fosse saindo. Porque se eu começasse pela Ivana, depois eu acho que eu ia me perder. Porque a fala desses homens era sempre fui essa pessoa, só que aí eu via fotos deles e era... De fato, sempre tinha essa figura que estava na minha frente, estava também na foto, só que parecia travestido ou qualquer coisa assim. Então, foi meio isso, eu travesti um pouco, não sei se é exatamente essa palavra, mas eu coloquei elementos para embaçar o Ivan, para ao longo da novela ir tirando, à medida em que o personagem ia entendendo coisas. Então foi super divertido nesse sentido. Foi uma personagem que deu para brincar, assim. Depois de fazer o Ivan, você fez a Eurídice em A Vida Invisível, que inclusive ganhou o Cannes, né? Parabéns! Obrigada. E os dois personagens retratam muito isso, né? Que é gênero, só de formas completamente diferentes, com prioridades completamente diferentes, enfim. Mas ainda é uma pauta que os dois se identificam em algum sentido. Então, queria saber de você como você se sente na oportunidade de representar pautas que são tão importantes, são tão urgentes, sim, com arte, assim. A Eurídice também. A Eurídice é uma mulher da década de 50. Então, as nossas avós, que eu acho que sofreram muito, talvez a mãe delas tivesse sofrido mais e a mãe da mãe tivesse sofrido mais, e hoje a gente talvez seja um pouco melhor. Acho que elas conquistaram coisas. Eu não consigo olhar para a geração dessas mulheres e achar que não teve conquistas, porque teve muitas conquistas, assim. Eu hoje me sinto muito mais livre do que minha avó foi, do que as nossas avós foram. Claro, estou generalizando, né? Tem avós e avós, né? Tem mulheres e mulheres, mas a gente conquistou muita coisa. E a Eurídice me fez olhar para isso. Pro quanto também eu sou resultado, o meu corpo é resultado de corpos de muitas mulheres que vieram antes de mim. Muitos úteros que vieram antes de mim. Ou não. A Eurídice, o filme fala da história de duas irmãs, né? A Eurídice e a Guida, que são, pra Eurídice e pra Guida, assim, elas são o amor da vida delas. E elas são separadas e eu acho que elas teriam sido muito mais potentes no mundo se estivessem juntas. Eu não sei se é inevitável, é uma pergunta que eu me faço, eu não sei se é inevitável pra mim como atriz sempre lidar com o gênero. Teve Ivan, tem Eurídice, talvez o meu próximo papel ainda lide com a questão de gênero, porque é esse o contexto que a gente está vivendo. E talvez eu nem queira tanto lidar com isso, mas às vezes é sobre isso. A gente vive um momento que já conquistamos coisas, mas ainda somos extremamente afogadas, ainda somos extremamente agredidas. Tem a bandeira da religião no nosso útero, tem a bandeira do Estado no nosso útero, tem uma disputa dos homens a discutir os nossos úteros que é chocante, né? E uma mulher, e tantas mulheres invisíveis ao longo da história e que são ainda hoje. A história da Eurídice, por exemplo, pode parecer nada interessante. É uma dona de casa. O que tem na vida de uma dona de casa? Isso que me chamou muita atenção quando eu li o roteiro. Vamos falar sobre essas mulheres, gente. O quanto elas foram fortes também. O quanto que elas são fortes. Pra mim, a Eurídice tem uma frase no livro, porque
O filme parte de um livro chamado A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Tem uma frase, acho que no prefácio, não me lembro exatamente, mas que fala que é a história das mulheres que poderiam ter sido. E isso me veio no estômago, essa frase. E eu acho que a Eurídice foi muito grande naquilo que ela poderia ter sido. Me dá muito orgulho ter feito uma personagem como Eurídice. E eu acho que ela tem muito a nos dizer ainda, por mais que tenha sido na década de 50. O filme é bem datado, assim, década de 50, só que tem muita coisa ali que eu acho que existe ainda. Não tem essas mulheres invisíveis, a violência dentro de casa doméstica que a gente ainda tem que discutir quais são os limites dessa violência, o que é um estupro, a partir de quando começa um estupro ou uma violência verbal e tudo mais. Acho que a Guida, por exemplo, a personagem da Julia Stockler, lida com outras coisas, porque é uma personagem que vive um outro contexto depois que sai de casa. E o que mais me agrada também é que é a história de duas irmãs, o amor de duas irmãs. Que às vezes os filmes entre mulheres ficam colocando competições ou qualquer coisa, e esse filme fala sobre amor de duas irmãs. E outra pergunta que eu tenho, muito por me ver também nesse lugar de disposição, assim, é o que mudou pra Carol desde que o Ivan entrou na sua vida, sabe? Uhum. Em termos de exposição, de outros trabalhos, responsabilidade social. O que mudou pra você? Mudou essa coisa da responsabilidade social. Tá falando aqui com você sobre as questões todas de gênero, as questões todas que a gente tá falando, muda a dimensão do meu pensamento, né? Até onde eu posso chegar falando. Eu sempre fiz só teatro. Quando eu fiz uma novela, e uma novela tem uma repercussão que eu acho que, em alguma medida, até às vezes é mais disseminada que em um filme, por exemplo, porque está todo dia no ar na casa das pessoas, por 7 meses. Então, eu pude experimentar estar na casa das pessoas por 7 meses. E o Brasil é enorme, com contextos muito diferentes. Então, mudou muito, mas não mudou quase nada ao mesmo tempo pra mim. Porque eu continuo sendo a atriz que eu fui, e óbvio que muda as experiências, mas eu começo a processar as experiências e tudo mais, mas a essência, pra mim, não mudou muito. Que eu continuo querendo tá no palco, eu continuo querendo fazer as personagens que me interessam, projetos que me interessam, então não necessariamente mudou tanto assim. Muda, mas também não muda. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, sei lá. Na época do Ivan, às vezes eu não fazia pela repercussão, as pessoas me reconheciam muito e tal, mas eu sempre continuei vivendo a minha vida como eu sempre vivi. Porque se eu me distanciar da minha vida, eu acho que me distancio de tudo, então... Inclusive o teatro. Inclusive teatro, eu gosto de olhar as pessoas na rua, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ver o mundo, porque é sobre isso, sabe? Não me interessa nada pra além disso, não me interessa. Por isso que muda, mas também não muda. Porque senão parece que as coisas vão e perdem mesmo o sentido. Porque a dimensão de ter uma repercussão nacional assim, às vezes pode você até achar que você pode alguma coisa, mas não pode nada. Às vezes é muito ilusório, as coisas podem ser muito ilusórias. E muitas vezes são concretas também. As pessoas me reconhecem na rua, senhoras que não sabiam nada sobre transexualidade, sobre... Eu sou uma mulher publicamente casada com uma outra mulher e as pessoas são muito carinhosas. Então, concretamente muda. Uma pessoa vem falar comigo, mas em essência não muda. Porque ela tá vindo falar comigo, eu tô falando com ela e é isso. Como que você acha que é uma maneira estratégica da gente lidar com esse governo e sua oposição em relação à cultura? Se é enchendo teatro, se é indo pra rua, se é incentivando medidas públicas? O que você acha? O que você acha que é mais urgente agora? Eu acho que qualquer tipo de manifestação artística que propõe uma reflexão ou uma mudança do que a gente está vivendo, ela é revolucionária hoje. Qualquer pessoa, eu acho que se mete a fazer um projeto na raça, assim, porque tá cada vez mais difícil fazer projetos. E eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Que propõe uma oposição ao pensamento vigente hoje do governo, pelo menos, é resistência. Tem resistência. Então, eu acho que a gente precisa se comunicar entre os artistas
E eu acho que a gente precisa também estar mais próximo da política no Brasil. Porque eu acho que em algum momento, e eu não sei datar isso, eu não sei se isso já aconteceu, mas o artista e as questões políticas se distanciaram. Eu não tô querendo dizer aqui, como às vezes as pessoas acham, que artista precisa fazer panfleto. Pode fazer panfleto também, se quiser. Mas eu tô falando de reflexão e do que a obra que a gente vai produzir a partir de agora é sobre o nosso tempo e o que ela vai refletir enquanto diálogo e repercussão, e a gente tem que estar perto das pessoas e tem que dialogar com as pessoas. Não dá pra gente... É isso, a gente vive num país que a maioria votou num discurso muito conservador e violento. Qual que é a solução disso? É eu dar um soco na pessoa que me ofende, Como que a gente dialoga? É possível a gente coexistir no mesmo país que uma parte quer exterminar uma parte do país para que tenha uma certa hegemonia? Como que a gente dialoga? Eu não sei também. Eu acho que a gente pode estar junto pensando isso. E eu acho que a gente não pode ser tão... Acho que a gente não tem que se distanciar tanto das questões políticas, porque estética é política. Porque estar na rua ou estar num teatro é política. Então, eu acho que é um pouco aí. Eu não sei caminhos, eu acho que a gente tem que conversar. Eu acho que a gente tem que se unir e dialogar. Porque senão é guerra, e guerra só mata. Mas eu não sei também, eu me sinto perdida também. Eu me sinto bem em algum lugar, não é bem assustada, mas estupefata com o que a gente ouve de um governo que não tem nenhuma proposta, que não tem nada. Então, não tem nada efetivo, né, pro Brasil, para melhorar as coisas. E eu acho que o artista pode vir a, pelo menos, questionar coisas. Eu não acho que nós, artistas, a gente não pode minguar, sabe? E acho que às vezes a tendência é a gente minguar, mas é o contrário, a gente tem que produzir coisas. É isso. Obrigada. Obrigada a você.